Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o livro de Primeira e Segunda Reis. Você sabia que esses dois livros são os mais importantes livros de história do mundo? Você sabe exatamente o que pediu Salomão a Deus? E você sabe em que momento e por qual razão a nação de Israel foi dividida em dois reinos? E você sabe por que Elias decretou 3 anos e meio de seca para Israel? E você sabe o que os reis deveriam fazer no ano sabático? Se você quer conhecer essas respostas e muitas outras informações, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que teve ajuda da minha amiga Zezé, que é teóloga, professora de escola bíblica metodista, e me deu prazer de passar horas comigo, tomando um delicioso cappuccino, comendo um bolo no Shabat, me contando assim diversos detalhes históricos que eu vou compartilhar com você aqui. Essa mulher já teve assim várias vezes em Israel, mais do que eu. Ela ama a história bíblica e diz que o povo perece por falta do conhecimento das escrituras, né? Não basta ler a Bíblia, não basta dizer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que Deus é amor. É preciso conhecer o noivo e entender a história do mundo, a geopolítica, os acontecimentos da época, o que se passava na mente dos homens naquela época, e entender as profecias bíblicas e prestar muita atenção, tá? Para assim reconhecer quem é que vai chegar em breve, para não se deixar confundir. De nada adianta ser sábio e amar a Deus se você não perseverar até o fim. Você vai ver o exemplo, tá? Do homem mais sábio de todos os tempos. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao nosso derredor, como uma bandeja, oferecendo exatamente aquilo que faz você pecar, porque ele conhece o seu íntimo, mais do que você, hein? Pois é, nunca foi tão importante vigiar, orar ou rezar primeiro. Então, olha, vamos começar, porque vai ser maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Ele sempre providencia anjos de gente para me ajudar a encher o meu copo quando ele está vazio. Então vamos lá. Primeira e Segunda Reis. Uau! No original, em hebraico, é um livro só, tá? Mas quando eles foram assim traduzidos por volta do ano 400 depois de Cristo para o grego, né, que é uma língua que requer 1/3 a mais de espaço do que o hebraico, e os rolos que eram escritos eram limitados, então os tradutores da Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego, dividiram esse livro em dois. E assim ele ficou, né? E entre os estudiosos e os historiadores não existe assim unanimidade em relação ao pensamento e à confirmação de quem foi o escritor desse livro. Alguns acreditam que foi Jeremias que escreveu Reis, né? Quando o primeiro templo, que foi construído por Salomão, ainda estava de pé, né? E outros historiadores, estudiosos, eles ficam em dúvida e não dão essa certeza, não confirmam isso. Então, se não foi Jeremias, o autor, essa pessoa que escreveu utilizou muitas fontes do livro de Jeremias e também de Isaías. E isso, gente, a gente só vai saber na eternidade, quando a gente estiver com eles ao lado de Jesus e tudo nos será revelado. Eu não sei você, tá? Mas eu prefiro acreditar que foi sim Jeremias que escreveu Reis, para dar assim continuidade, né, aos livros de Samuel. Bom, o autor, ele registra os acontecimentos do reinado de Salomão e dos reis de Judá e de Israel que os sucederam. Porque os Primeira Reis começa assim quando já tinha passado o reinado de Saul. E Davi já estava com 70 anos, envelhecido precocemente, depois de reinar 40 anos. Observe essa data de 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão também reinou por 40 anos. E os livros assim de reis contam assim a história do que aconteceu assim durante 400 anos, entendeu?
desde o crescimento até o declínio do reino, que acabou dividido e depois levados para o exílio. Eu vou deixar aqui embaixo para você uma lista com todos os nomes dos 19 reis de Israel e dos 20 de Judá separadamente. E o ano que eles reinaram, tá? Vai ficar aqui embaixo na descrição do meu vídeo. É só você clicar para você ter assim, uma ideia geral. Quem sabe um dia eu vou fazer um vídeo falando apenas desses 39 reis das duas tribos. Não vou prometer, tá? Mas quem sabe. Bom, Davi, que é o rei mais amado de Jerusalém, de Israel, ele assim conquistou Jerusalém, fazendo de Jerusalém a capital do seu reino. Ele conquistou dos jebuseus, né? Ele lutou muito contra os filisteus, que dominavam onde hoje é a faixa de Gaza, e está sempre bombardeando Israel através dos terroristas, dos jihad, né? Que fazem de Gaza o ponto assim, estratégico para eliminar os judeus da face da terra. Ele também venceu os moabitas, né? Os amonitas, os amalecitas, os edomitas. Os edomitas, lembra que eu falei de Edom? De Esaú no vídeo, há 2 vídeos atrás, no vídeo de Obadias. Se você não assistiu, tá imperdível, vai lá, tá? Então, Primeira Reis, né? Começa com Davi mandando coroar Salomão, que tinha apenas 19 anos, antes da sua morte. Porque Adonias, que era o filho mais velho dele, queria usurpar o trono dele. Mas foi Natã, que era o profeta do momento, quem evitou essa rebelião de Adonias, porque percebeu que Salomão era o escolhido de Deus. E por causa da rebelião de Adonias, Salomão foi coroado enquanto Davi ainda estava vivo, né? Porque o profeta Natã gostava muito de Salomão e foi o responsável pelo treinamento dele religioso e deu a ele também o nome de Gedidias. Por isso que muitos falam que o nome de Salomão era Gedidias, né? Que em hebraico significa querido de Deus. A sabedoria antiga incluía música, poesia, provérbios, né? Para ser assim, ter uma conduta sábia, né? E o que nós chamamos hoje de ciência diversa. Então, o livro de Reis mostra que durante o reinado de Salomão, a nação de Israel atingiu assim o seu apogeu de grandeza. Salomão foi magnífico. O seu trono foi o mais luxuoso, maravilhoso. Ele reinou na paz e cresceu 10 vezes mais do que Davi, chegando a 100 mil quilômetros quadrados. E foi o responsável pela edificação do primeiro templo de Jerusalém, que Davi tanto queria ter construído, né? Mas Deus não deixou porque ele tinha mãos sujas de sangue. Deus fez uma promessa a Davi, que foi um homem assim que tinha um coração, gente, que agradava a ele e nunca se afastou dos caminhos do Senhor. Deus disse a Davi: se os teus filhos guardarem o meu caminho para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Uau! Que promessa, né? Agora repara no se, né? Antes de Davi morrer, ele ordenou seu filho Salomão: Salomão, coragem, seja homem, guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, para que você prospere em tudo que você fizer e por onde você for, meu filho. Deus apareceu a Salomão certa vez em sonho e disse para ele pedir o que ele quisesse, porque ele o daria. Então, Salomão, sabe o que ele pediu para Deus? Vou te contar. Salomão falou assim: Senhor, me dê um coração compreensivo para que eu possa julgar o teu povo e para que eu tenha prudência e discernimento entre o bem e o mal.
Observe que discernimento é algo que vem de Deus e não da gente. E essas palavras de Salomão agradaram ao Senhor, que respondeu para ele: eu vou te dar um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você não houve outro igual, e depois também não haverá. Uau! Mas espera, tá? Que ainda não acabou, porque Deus dá sempre mais do que nós pedimos e sonhamos. E aí Deus continuou falando para Salomão: você não me pediu, mas eu vou te dar tanto riqueza quanto glória, e não haverá outro rei, sabe, como você durante os seus dias. E se você andar nos meus caminhos como andou seu pai, Davi, eu ainda prolongarei os seus dias. Que promessa legal, né? Poxa. E aí toda a nação de Israel, com as 12 tribos, estavam felizes. E Deus deu a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento, larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Ele era mais sábio do que todos os homens. O pedido que Salomão fez a Deus foi divino. E o culto de inauguração do templo que ele construiu foi sublime, de arrepiar. Ele soube organizar os seus líderes e se cercou de um grupo sábio de ministros de estados. Cada um deles era responsável por um setor. A construção da casa de Deus foi algo fenomenal. Só para você ter uma ideia, as pedras para edificação do templo, elas já vinham preparadas diretamente das pedreiras. E ninguém ouvia martelo, machado, nenhum instrumento de ferro enquanto eles estavam edificando o templo, onde Salomão colocou a Arca da Aliança. Preste atenção no que eu vou te falar agora, tá? Quando você for a Israel, faça uma visita lá por baixo do muro, pelo túnel do Western Wall, para você ter, assim, oportunidade de conhecer os alicerces de grandes pedras com mais de 13 metros de comprimento, sem emendas. Um lugar histórico. O Monte Moriá é assim um lugar que Abraão levou Isaac para oferecer a Deus. E anos depois, Davi comprou a eira de Araúna, onde foi construído o templo, a casa de oração para todos os povos, e onde os ouvidos de Deus estão atentos a todos os pedidos de todas as pessoas que são feitas ali. Por isso que, apesar do domínio muçulmano e da construção da mesquita, né, de Omar e do Duomo da Rocha com a sua cúpula dourada, né, e do lugar assim ser controlado pelos jordanianos, os maometâneos impedem qualquer tipo de oração que não seja para lá, entendeu? No entanto, as peregrinações e os pedidos continuam chegando ao Deus único e eterno de Israel e são colocados nas fendas do Muro das Lamentações, que é chamado pelos judeus de Kotel, e pelo resto do mundo como o Western Wall, que é um muro ocidental, entendeu? Nesse lugar já foram construídos 3 templos. O primeiro, o de Salomão, né, que foi destruído pelos babilônicos. O segundo foi construído por Zorobabel. Você lembra do vídeo que eu fiz falando sobre Esdras? Assiste que você vai ver. Nem se compara ao primeiro de Salomão, luxuoso, maravilhoso, né? E o terceiro, ele foi assim reformado e ampliado por ninguém menos do que Herodes o Grande. Foi o templo que Jesus entrou, mas foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo, né? Olha, por favor, leia com todo o seu amor e entendimento a inauguração do templo, a oração que Samuel fez com as mãos estendidas para os céus, ajoelhado diretamente do altar, diante de toda a congregação de Israel. É muito linda essa oração, ela está lá no capítulo 8, a partir do versículo 23. E depois, leia a resposta de Deus para Salomão em seguida, no capítulo 9. Ai, gente, a riqueza e a glória chamou a atenção de reis e rainhas de todo mundo daquela época. Você já deve ter ouvido falar na paixão que a rainha
Sabá despertou em Salomão, né? E ela acabou dando um filho para Salomão, né? Leia o Salmo 45 para você entender essa paixão. Sem contar os cânticos dos cânticos, os cantos dos cânticos, escrito por Salomão, né? Ai, mas infelizmente o coração dele se encheu de orgulho e ele usou só a sabedoria intelectual e esqueceu a sabedoria espiritual. E aí Deus tirou dele quando ele se envolveu com mulheres pagãs e acabou virando um homem idólatra. O livro de Eclesiastes é assim uma confissão disso, né? E mostra a que ponto de futilidade chegou a vida desse homem que foi assim o mais sábio de todos e que poderia ter os seus dias prolongados se ele andasse nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai, andou. O problema é que ele esqueceu dessa partícula pequenininha, se. Gente, governar é uma coisa muito séria. No início ele compreendeu isso, apesar da pouca idade, e começou com uma oração, né? Intimidade com o Senhor. Mas depois, com as facilidades da vida, rico, se achando cara, né? Ele acabou perdendo posição no reino e fez igual a Saul, que começou assim tímido, com o copo vazio, que deixou Deus encher. Mas ele acabou deixando seu coração se encher de orgulho. Infelizmente está muito claro para mim nessas eleições que vão decidir o futuro do nosso país. Cada voto importa e as pessoas precisam acordar, entendeu? Assim, para o que está por vir, né? Nós precisamos lutar pela nossa soberania. No dia 7 de setembro se comemora 200 anos de independência no Brasil, nesse ano de 2022. Nós vamos para o Brasil com a nossa bandeira nacional, mostrar a soberania do povo, porque nós queremos renovar nessa data a nossa liberdade e assegurar a nossa soberania nacional. A vida de cada pessoa indica suas escolhas, tá? Qual é a sua escolha? Será que você tem um coração disponível para Deus ou para o mundo? Essa questão serve tanto espiritualmente quanto para o momento político que nós estamos vivendo neste ano. Mas vamos voltar, gente, para o livro de Reis, senão eu viajo, né? Vocês já me conhecem, né? Bom, com o luxo e a idolatria, a moral de Salomão caiu. E o reino estava assim a ponto de se dividir. A prosperidade e o poder que Salomão alcançou fez aumentar os impostos e onerar o povo. Aí houve corrupção, suborno e debaixo dessa carga cresceu a inquietação e o espírito de rebeldia do povo, né? Logo após a morte de Salomão, a maioria dos povos conquistados e a maioria das 12 tribos, né, rejeitaram o regime de Jerusalém quando Roboão, que era filho de Salomão, ameaçou colocar fardos mais pesados ainda sobre o povo. Ali, naquele momento, aconteceu a revolta, que uniu 10 tribos, né, que construíram o reino do norte, enquanto as 2 tribos de Judá e Efraim, no sul, continuaram fiéis a Roboão. E aí os líderes dessas 10 tribos elegeram Jeroboão I para ser o reino da tribo do norte. E foi exatamente aí que o reino foi dividido. E houve assim uma cisão de Israel unida para se transformar em 2 reinos. E as relações entre Judá e Israel ficaram assim tensas por meio século. Você entendeu a causa e o momento de Israel se transformar em 2 reinos? Pois é. E isso foi o resultado imediato que veio logo após Salomão, por seus longos anos de luxo, de orgulho, de poder. Todo governante ele deve olhar para o futuro e ver para onde o seu reino está se dirigindo, porque nada acontece por acaso e nada destrói mais a vida de uma nação do que o declínio religioso e a falta de princípios. Retire Deus e a família se corrompe. Os lares assim se desintegram. As escolas perdem autoridade com os alunos. O povo escolhido por Deus, ele foi assim dividido pelo pecado e depois levado ao cativeiro, ao exílio.
Mas isso faz parte das profecias de Isaías e de Ezequiel, que essas duas partes serão novamente unidas quando Jesus voltar. E quem viver, verá. Bom, você sabia que esses dois livros de Reis são os livros mais importantes de história do mundo? Você sabe por quê? Eu vou te contar. O tempo está se abreviando, né? E cada dia as expedições arqueológicas estão assim desenterrando fatos históricos que muita gente importante até então negava por falta de provas. E entre essas pessoas estavam assim incluídos renomados cientistas que ninguém ousava contrariar as teorias deles. Mas como nada fica encoberto, né, a respeito do que nada se sabia antes, estão acontecendo descobertas que só são confirmadas porque existe o livro de Reis e mais nenhum outro livro de história. Isso é fantástico, né? A Bíblia é um livro real, de histórias, um livro científico aprovado e atemporal. Muita gente assim, pode até achar desinteressante ficar lendo essas histórias da vida desses reis, entendeu? Mas quando a gente lê atentamente cada versículo, a gente assim descobre várias coisas. E eu vou te contar algumas delas que eu separei aqui, tá? Olha só, os livros de Reis começaram com o final do reino de Davi e terminaram com o rei da Babilônia. Começaram com a construção do Templo de Jerusalém e terminaram com a destruição dele. Começaram com assim o primeiro sucessor de Davi ao trono, que foi Salomão, e terminaram com o último sucessor, que foi Joaquim, que foi libertado pelo rei da Babilônia em 562 a.C. Foi libertado do cativeiro. O certo é que quem escreveu teve assim acesso direto aos detalhes da história de Israel. E essas fontes eram assim possivelmente as crônicas oficiais da corte que eram guardadas nos arquivos dos reis, né, de Israel e de Judá. E eram assim compilados pelos diversos profetas de Israel no período monárquico. Originalmente, eles foram escritos assim para os judeus exilados na Babilônia, para que eles preservassem um relato detalhado da história de Israel e de Judá, desde os dias do rei Davi, né, que aconteceu 970 anos antes de Cristo, até Babilônia, né? Porque um povo, gente, sem história não subsiste. E se o povo judeu tem alguma coisa importante, é essa raiz, essa memória preservada que resistiu ao tempo, apesar dos inimigos tentarem apagar a história e tentarem eliminar a vida deles da face da terra. Acredite você ou não, ainda tem muita gente que acha um absurdo ter um museu do Holocausto. Sabe por quê? Porque eles negam que existiu o Holocausto. Então, leia os dois livros de Reis, para você entender. Algumas pessoas que acompanham meu vídeo me perguntam se eu sou judia. Não, eu não sou, mas é porque Deus já me levou para lá 3 vezes. Eu passei a amar esse povo e essa terra com o amor dele. E eu me coloquei disponível para fazer despertar esse amor em outras pessoas e quem sabe em você. Por isso eu decidi entrar nesse desafio, para você sentir vontade de ler a Bíblia, sentir esse amor indescritível que Deus sente por esse povo que Ele escolheu. E por nós também. Ore pela paz de Jerusalém, porque é para lá que o Rei dos Reis vai voltar. Jesus Cristo, sabe, Yeshua HaMashiach, Ele não vai vir para o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, nem para Nova York, e tampouco para o Vaticano. Mas Ele vai voltar para Jerusalém e vai pisar o Monte das Oliveiras. E o mundo inteiro verá o dia do Senhor, que será para uns o mais extraordinário, sensacional, fantástico e surreal de todos os tempos. Enquanto que para outros será o mais aterrorizante e tenebroso dia. E todos, sem exceção, terão a mesma atitude, como está escrito na palavra. Todo joelho se dobrará e
toda língua confessará ao Senhor. Uau! Mas vamos voltar para Reis, gente, senão eu viajo por aqui, né? O livro de Reis também fala do profeta Elias, que Deus levantou assim como uma flecha de fogo para segurar Acabe, né? Que foi o sétimo rei que se casou com uma mulher fenícia, filha de Etibal, que era rei de Tiro e da Sidônia, com propósitos de aliança política, né? Cuidado com as pessoas que fazem alianças com o partido do inimigo. Jezabel, ela dominou Acabe. E usando seu poder de rainha, né, ela cultuou Baal em Samaria e acabou pervertendo muitos israelitas, né? Elias, que significa Jeová é o meu Deus, né? Foi assim o evangelista e o profeta que fechou os céus por 3 anos e meio e determinou que não ia chover, porque ele não tolerava aquela afronta ao Deus de Israel. Vendo assim um altar erguido a Baal, promovendo a cultura fenícia na terra de Israel. Que absurdo, né? E aí? Você sabe responder a pergunta por que Elias decretou 3 anos e meio de seca para Israel? Não sabe? Eu vou te contar. Porque Baal era o Deus que Jezabel prestava culto. O Deus que Acabe ergueu um altar e também fez um poste sagrado para ele. E você sabe quem Baal representa? Um jovem Deus da tempestade. Entendeu agora? A provocação do profeta Elias para provar que o Deus Baal deles não tinha poder nenhum sobre as águas da chuva para criar tempestade, contra a determinação de um servo do Eterno de Israel. Eu duvido que você tenha escutado isso em algum lugar. Só aqui você aprende esses detalhes que Deus reserva para aqueles que buscam, sabe, conhecer mais detalhes do Senhor. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e deixa o seu like aqui para você me ajudar a chegar a outras pessoas. Quantas vezes você assiste o meu vídeo e você nem deixa o like? Eu vou te dar 7 segundos, tá? Se você está assistindo TV, o like só pode dar pelo celular, o seu tablet ou pelo PC, tá? Se você está assistindo no seu celular, clica aqui no X e deixa o seu like. Tudo assim, porque eu estou dando de graça, que eu recebo de graça. Mas você pode deixar o seu like com generosidade, para ajudar a espalhar mais conhecimento sobre a obra de Deus. Né? Vamos fazer o it? Bom, vamos lá. Depois, Elias pediu para Deus descer fogo dos céus diante assim, dos 450 profetas de Baal. Uau, a história é incrível, você precisa ler, tá? Ainda no livro de 1 Reis, Elias encontrou Eliseu, jogou seu manto sobre ele e ele o seguiu. E depois o sucedeu. Apesar dos dois serem bem diferentes em tudo, tá? Hoje em dia, gente, isso é quase impossível de acontecer. 2 pessoas tão diferentes conviverem juntas. Sabe por quê? Porque o mundo está dividido e polarizado. Antes eu tinha amiga de infância, de juventude, do vôlei, da vela, da faculdade, do clube, da igreja, do trabalho, amiga de todos os lugares. Hoje parece que acabou isso. Eu estou chocada com o que eu estou vendo. Hoje existem apenas 2 grupos de amigos. Aqueles que são patriotas e aqueles que são contra os patriotas, os esquerdistas. Quando você fala qualquer coisa, o outro já diz que você está julgando, desrespeitando, criando fake news. Eu acho que a gente já está vivenciando, né, o final dos tempos, né, gente? E acabaram de lançar uma carta para a democracia em que assinaram justamente aqueles que não reconhecem ou fazem de tudo para tirar do poder desde que entrou o presidente que foi eleito democraticamente. Isso é irracional, né, não? Falar de democracia quem não usa de democracia. Você entendeu? Me explica, por favor, porque eu não consigo entender. Ai, gente, já saí de novo do meu tempo. Vamos voltar para o livro de Reis, porque esse livro está me trazendo para o momento atual toda hora, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Do profeta Elias, que foi o profeta do julgamento, da lei, né? Ele trovejava advertências ao povo, né? E ele encostou o rei Acabe na parede, que governou 22 anos. E carrega a fama de ser o rei mais perverso de Israel. Já Eliseu foi o profeta da bondade, da misericórdia, da graça, do amor e da ternura. Os 2 profetas serviram a Deus numa época
violenta e bastante instável, né? Você vai observar que no primeiro livro de Reis existem 3 temas. O primeiro é a aliança mosaica. A história dos reis é apresentada mais do ponto de vista de Deus e do povo do que do lado social e econômico, né? Dá para observar que quando o rei andava nos caminhos de Deus, tudo era perfeito. Porque quando a gente coloca as coisas no altar, Deus nunca nos deixa esperando pelo fogo. Mas quando o rei se afastava de Deus, o povo sofria e pecava. Os diversos reis são avaliados no seu nível de obediência a Deus. Obediência produz bênção, enquanto a desobediência traz juízo. O segundo tema é a aliança davídica, que são as promessas de Deus para Davi. E o reinado dele foi usado assim como um padrão pelos quais os sucessores dele foram avaliados. E o terceiro tema é o lugar de centralização e adoração, que é o Templo de Jerusalém, né, para o culto e adoração a Deus. E você vai ler, né, o pecado da família de Jeroboão, que estabeleceu 2 lugares de adoração no reino do norte, um em Dan e o outro em Betel. E colocou bezerros de ouro em cada um deles. E é claro, quando a gente lê Reis, né, que o único lugar oficial que é em Jerusalém enfatiza a realidade de um único rei. E a não observância desse mandamento levou o povo à idolatria e gerou a derrota de Israel e de Judá por causa da apostasia, né? Pois é. E já no segundo livro de Reis, o autor se concentra no ministério profético de Elias e de Eliseu. E assim prossegue com o registro da história dos reis que passaram pelo reino do norte, o rei do sul, né? E o povo que não se arrependia dos seus pecados, até que Deus permitiu que a Síria conquistasse Israel, né? E depois que a Babilônia dominasse Judá. Agora, para finalizar, gente, meu Deus, 32 minutos já. Eu vou responder a pergunta que eu fiz no início. Você sabe o que os reis deveriam fazer no ano sabático? Nós estamos em 2022, no ano Shemitah, que começou no dia 7 de setembro de 2021 e vai terminar no dia 26 de setembro de 2022, quando vai começar o ano judeu, 5.783. Ou seja, este é o ano sabático, onde os judeus deixam a terra descansar. No final de cada 7 anos, ele comemora o ano da remissão, né? E os reis liam para o povo o livro de Deuteronômio, para lembrá-los da lei. Hoje ele continua sendo lido no ano sabático pelos rabinos no Muro das Lamentações, que vai acontecer em setembro desse ano. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha assim, curtido as minhas pesquisas e informações preciosas que, sabe, fui ajudada pela minha amiga Zezé, que nasceu no Pará, é moradora do Rio de Janeiro há muitos anos e me deu assim um prazer, sabe, com todo o seu conhecimento de teóloga, trazer informações importantes que eu trouxe para você e compartilhei. Então é isso aí, ó. Um beijo no seu coração. Fui. Meu Deus, 33 minutos. Fui. Tchau.